Meus irmãos, hoje iniciamos uma nova série de mensagens bíblicas, a exposição da carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses. Por favor, fique de pé mais um momento e abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler o capítulo 1 até o verso 11. Filipenses, capítulo 1, do 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Santo Deus e bendito Pai Celestial, suplicamos a Ti que o Senhor venha iluminar nossas mentes por meio do Espírito Santo que habita em nós. Repreenda toda oposição espiritual, que Teu Santo Espírito possa nos envolver nesta noite e que eu seja a boca de Deus para este povo e que tudo seja feito para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Iniciamos então essa série de exposição em Filipenses, é a conhecida Carta da Alegria. E os irmãos perceberão ao longo desses domingos quantas vezes vai aparecer a menção à alegria, gozo, regozijo. Pelo menos 12, mais de 12 vezes aparece isso nesses 4 curtos capítulos. Eu já desafio você que você leia essa carta toda, os 4 capítulos, na primeira oportunidade. E você vai desfrutar com certeza ainda mais das profundezas, riquezas que nós temos da palavra de Deus. A carta aos Filipenses, como eu disse, é conhecida como a Carta da Alegria. O autor dessa carta é o apóstolo Paulo. Paulo estava preso em Roma. Tudo indica que Paulo era prisioneiro de César, do imperador romano. E ainda assim ele escreve esta carta e dirige esta carta à igreja de Filipos. Segundo Atos 28, 30 ao 31, e eu farei menção de vários textos de Atos dos Apóstolos, porque ali está registrada a história da igreja primitiva, inclusive de Filipos. Segundo Atos 28, Paulo havia alugado uma casa e ele não tinha impedimento algum para ensinar sobre Jesus Cristo, para falar do caminho de Deus, o caminho de salvação. Então todas as pessoas que queriam se aproximavam. Naquela casa que ele era prisioneiro, era uma prisão, um tipo de prisão domiciliar, e ele, algemado, acorrentado a um soldado romano, tinha liberdade para falar de Jesus Cristo, para falar do Evangelho. E assim ele fez pelo menos durante esses 2 anos. Esta carta, ao que tudo indica, ela foi escrita
ela é conhecida como carta da prisão, porque ele estava preso, e talvez ela tenha sido escrita no finalzinho. Nós temos Efésios, Colossenses, Filemon, e na sequência teria sido escrita essa carta aos Filipenses. Pois bem, e qual seria a razão do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ter escrito esta carta à igreja de Filipos? Paulo queria demonstrar a sua gratidão pela ajuda, sobretudo a ajuda financeira e também o sustento em oração, promovido pelos filipenses. Os filipenses tinham um lugar especial no coração do apóstolo Paulo. Mas Paulo também queria alertar a igreja de Filipos sobre alguns problemas. Nós vamos verificar ao longo da exposição desta carta que um dos problemas era exatamente a desunião da igreja. Existiam duas irmãs importantes da obra do Senhor, Evode e Sintique, que se desentenderam, e isso estava causando prejuízo ao reino de Deus. Então, a divisão, a contenda, a desunião, a desarmonia, a quebra da comunhão cristã estava se aproximando, estava acontecendo na igreja de Filipos. Por isso Paulo escreve essa carta. Então vamos fazer uma avaliação e a meditação em torno do texto. Veja que a maneira como se escrevia a carta naquela época sempre era assim: primeiro o remetente, quem escrevia a carta, depois o destinatário e uma saudação. Aqui não é diferente. O apóstolo Paulo segue essa didática, segue esse esquema. Então ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Veja que a autoria da carta é de Paulo. Paulo era o apóstolo, ele era inspirado pelo Espírito Santo. Mas tamanha era a consideração que ele tinha por seu filho espiritual, seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo, que ele fez menção de Timóteo. Até porque os filipenses também já conheciam o pastor Timóteo. Por quê? Lá em Atos 16, de 12 ao 40, nós temos todo o registro histórico da fundação da igreja em Filipos. E, portanto, esse jovem pastor Timóteo era conhecido dos filipenses. Por isso ele apresenta em consideração espiritual e especial ao pastor Timóteo como um daqueles que está junto de Paulo escrevendo essa carta. E ele se apresenta e apresenta Timóteo junto como servos de Cristo Jesus. Servos aqui vem do grego, que significa, o significado exato é escravo. Mas não escravo no sentido de que era imposta aquela obrigação de pregar o Evangelho. Na verdade, eles são escravos de Cristo no sentido que, por conta da redenção efetuada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, Jesus havia morrido por eles e assim pagado alto preço para que eles fossem libertos da escravidão do pecado. Por isso eles eram escravos de Cristo. Mas eles tinham alegria no coração para pregar o Evangelho, para expandir o reino de Deus. E assim o faziam. Então, tanto Paulo quanto Timóteo eram servos de Cristo Jesus. Eles faziam a obra para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. E depois de falar da autoria da carta, Paulo então trata do destinatário. Para quem foi escrita essa carta? Todos os santos em Cristo Jesus. É interessante que nessa carta Paulo não se identifica como apóstolo. Talvez porque a igreja de Filipos não tinha qualquer dúvida sobre isso. Diferente em Corinto. Em Corinto houve até um levante, muitos duvidavam das credenciais apostólicas do apóstolo Paulo. Mas aqui com os filipenses era diferente. De fato, eles tinham um lugar especial no coração do apóstolo dos gentios. E ele pôde então aqui dirigir essa carta, não falando como igreja, embora fosse igreja, mas os chamando de todos os santos em Cristo Jesus. Veja que a abrangência desta carta, Paulo não fazia qualquer acepção de pessoas. Paulo não dirigiu essa carta aos líderes, às pessoas abastadas da igreja de Filipos. Paulo não dirigiu essa carta às pessoas especiais, às pessoas destacadas socialmente. Não. A Bíblia diz que Paulo dirigiu essa carta a todos os crentes de Filipos. E todos eles como santos em Cristo Jesus. Santos aqui da ideia de separação. Os filipenses, enquanto igreja, estavam separados do pecado, separados do mundo, separados para Deus e a obra do Senhor. Então Paulo pôde dirigir-se aos filipenses como santos,
não necessariamente no aspecto de pureza moral, mas muito mais nesse sentido de separados para alguma obra específica, separados para pregar o Evangelho, para anunciar e cooperar no Evangelho. E santos em Cristo Jesus também nos mostra a posição espiritual deles. Eles estavam em Cristo Jesus, e era isso que os capacitava para assim realizar a obra do Senhor. E veja que de uma maneira surpreendente, diferente de outras cartas, aqui em Filipenses o apóstolo Paulo, ele trata sobre uma organização, como era a vida da igreja em Filipos. Era bastante simples. A igreja tinha os santos, que eram os crentes, a igreja tinha bispos, aqui bispos é de episcopos, é aqueles responsáveis pela supervisão, pelo cuidado da igreja, eram os pastores, eram os presbíteros, são sinônimos, e também tinha diáconos, ao que tudo indica que uma transliteração, não foi traduzido do grego, diáconos do grego é igual diáconos do português, mas que significa aquele que serve, o ministro. Então a igreja, a vida da igreja em Filipos, tinha os santos, os crentes da igreja, tinha os pastores, não era um pastor só, era uma pluralidade de pastores, e tinha uma pluralidade de diáconos, provavelmente aqueles que serviam às necessidades materiais da igreja. Essa é a igreja de Filipos. E aí ele vem com a saudação, como era muito comum naquela época, fazer uma saudação depois de apresentar o remetente e o destinatário da carta. Graça e paz a vós outros. Esse graça e paz, o graça é do grego charis e paz é o do shalom do hebraico. Essa paz é uma paz que alcança todo o ser integral, do corpo, da alma. Essa é a saudação e o desejo do apóstolo Paulo, do fundador daquela igreja em Filipos. Que eles tivessem a graça de Deus, o amor, o favor imerecido de Deus. E esta paz, o shalom de Deus em suas vidas. E a fonte dessa graça e dessa paz não vinha do próprio apóstolo. A fonte da graça e da paz era Deus Pai e o Deus Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E veja que para Paulo não havia qualquer dúvida. Jesus Cristo era o Filho de Deus. Jesus é Deus. Ele honrava tanto Deus Pai quanto Deus Filho. E por isso eles estão aparecendo aqui, juntos, o Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo. Pois bem, assim iniciamos outra parte dessa carta, do verso 3 até o verso 8, Paulo vai expressar toda a sua gratidão pela vida dos filipenses. Paulo agradece a Deus pelos filipenses. Paulo se recorda dos filipenses e seu coração transborda de alegria. E eu quero lembrá-los que Paulo estava acorrentado, possivelmente no corredor da morte, aguardando sua morte e execução, possivelmente. Paulo estava preso, mas o coração dele transbordava de alegria quando ele se recordava da igreja de Filipos. E depois do 9 até o 11, Paulo encerra com uma oração. Ele intercede pelos filipenses. E eu quero, nesta noite, meditar a respeito desses versículos principalmente. Tá? No verso 3, Paulo diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Tem um pastor, eu não sei se eu vou acertar a pronúncia do nome dele, chama Warren Wiersbe, é um nome difícil, né? Esse pastor, ele vê 3 ideias do apóstolo Paulo para a verdadeira comunhão cristã. Do 3 até o 11, esse teólogo, esse pastor, consegue enxergar 3 ideias sobre a verdadeira comunhão cristã. É a presença dos filipenses na mente de Paulo. Aqui nós vemos no verso 3, recordo de vós. É a presença dos filipenses no coração do apóstolo Paulo. Vemos isso ali no verso 7. E é a presença dos filipenses nas orações do apóstolo Paulo, do 9 ao 11. E veja que, quando o apóstolo Paulo ele se recorda, ele traz à memória a igreja de Filipos, ele transborda de alegria e só consegue expressar gratidão a Deus pela vida dos irmãos de Filipos. Paulo está com o coração grato, cheio de gratidão a Deus pela vida dos filipenses. E por quê? E ele vem aqui no verso 4 dizendo: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações,
Por que Paulo orava e suplicava em favor dos filipenses? Ele era o fundador da igreja. Pasmem, já passaram 10 anos que ele não via os filipenses. Ele estava a cerca de 1.200 quilômetros, era a distância entre Roma e Filipos. E ainda assim, 10 anos depois, 1.200 quilômetros de distância, ele conseguia em suas orações lembrar dos filipenses. E com interesse afetuoso. Não era uma oração que desejava o mal não, meus irmãos. Era uma oração que desejava o bem, que queria o melhor para os filipenses. Veja que Paulo nos mostra 3 características de sua oração. Quando a Bíblia diz fazendo sempre, mostra a habitualidade, a continuidade das orações. Talvez Paulo orasse diariamente. E ele era o apóstolo dos gentios. Quantas igrejas Paulo não havia plantado? A agenda de Paulo certamente era cheia, mas ele tinha tempo para se lembrar de cada irmão, de todos os irmãos, de todas as igrejas que ele havia, de alguma maneira, plantado ou cooperado para que essa igreja fosse fundada. Outra característica da oração de Paulo: a oração é com alegria. Não havia o sentimento de peso, de pesar. Ao contrário, ele tinha alegria de interceder pela igreja de Filipos. E outra característica também, ele fazia oração por todos. Por todos vós em todas as minhas orações. Mais uma vez ele reforça, aparece de novo todos. Paulo não fazia acepção de pessoas. Não havia o crente especial, diferenciado para ele. Ele orava e intercedia por todos. No verso 5 ele diz o motivo principal pelo qual ele orava por eles, e com gratidão, com espírito de gratidão: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Cooperação aqui é do grego koinonia. Muitos aqui já sabem o que significa koinonia, pelo menos aqui nos nossos dias. Geralmente você ouve koinonia como comunhão. Só que não é a comunhão que muitos irmãos pensam nos dias de hoje, aquele encontro social, momento para comer alguma coisa e jogar a conversa fora. Entendam que o apóstolo Paulo vai falar sobre as características da verdadeira comunhão cristã. E talvez seja uma novidade para vocês o que a Bíblia diz a respeito desta comunhão, desta koinonia que ele chama de cooperação. A ideia da koinonia, da cooperação, da comunhão é exatamente fazer participar de um negócio em comum. É participar de um serviço. Em outras palavras, a pessoa tem uma visão em comum, e no caso aqui é o Evangelho, é a propagação do Evangelho, e ela coloca sempre Cristo em primeiro lugar. Então a comunhão dos crentes de Filipos era exatamente baseada nisto, na preocupação com o Evangelho de Cristo. Não era simplesmente uma confraternização. A comunhão da igreja em Filipos, que é a verdadeira comunhão cristã, é aquela que se estabelece com uma visão comum, expansão do Evangelho por todo mundo, a toda criatura. E sempre com a perspectiva de colocar o Evangelho em Cristo Jesus, que é o Evangelho, em primeiro lugar. Era isto que mantinha unidos aqueles irmãos, firmes no propósito de alcançar vidas perdidas, glorificando a Deus. Esta é a verdadeira comunhão. Esta é a verdadeira comunhão cristã. E veja que o apóstolo continua: pela vossa cooperação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Imagine, meus irmãos, o apóstolo Paulo acorrentado a um soldado romano na casa que ele alugara. Alguns dizem que talvez é possível que aquela foi uma prisão, ele foi solto e depois foi preso novamente. E aí sim ele veio a ser morto, no período de Nero, do imperador Nero. Mas nessa primeira prisão ele não sabia o que aconteceria com ele, embora em alguns momentos nas cartas ele diz que ele tinha a esperança de que iria encontrar os irmãos ainda. Mas o fato é que ele estava ali preso, ele era prisioneiro de César. E ele diz aqui que estes irmãos cooperaram no Evangelho desde o primeiro dia. Possivelmente o apóstolo Paulo, que era prisioneiro de César, se lembrara quando ele fundou a igreja em Filipos. E entendam, isso está em Atos 16, eu vou fazer um breve comentário a respeito desses registros. Diz a Bíblia que o apóstolo Paulo e seus companheiros estavam determinados a visitar as igrejas da Ásia Menor. Mas o Espírito Santo por 2 vezes não permitiu que o apóstolo fosse
visitar essas igrejas na Ásia e no Oriente. E Paulo acabou em Troade. Troade ficava no Mar Egeu, próximo, mais ou menos ali entre a Ásia e a Europa. E ali em Troade, Paulo tem aquela famosa visão do homem da Macedônia. E a visão, o homem macedônico falava assim: passa para a Macedônia e ajuda-nos. Paulo teve a convicção que aquilo era determinação e orientação de Deus. Então ele embarca mais uma vez, vai de navio até Neápolis, chegando na Macedônia, pega uma estrada muito conhecida na época, chega até mais na parte interior, em Filipos. Filipos era uma colônia romana, e por ser colônia romana, uma cidade que tinha muitos privilégios. Fala-se que muitos militares veteranos ficavam por aquele lugar, até para garantir estrategicamente a proteção do lugar. E era um lugar geopoliticamente importante, estratégico. Ficava exatamente entre a Europa e a Ásia. E o apóstolo Paulo então vai até esse lugar, provavelmente maioria de gentios, não havia muitos judeus naquele lugar, não havia uma sinagoga, então ele procura um lugar que possivelmente as pessoas se reuniam para orar. Então ele vai até a beira de um rio, e naquele rio algumas mulheres se aglomeram e começam a ouvir o apóstolo Paulo pregar o Evangelho. E diz a Bíblia Sagrada lá em Atos 16 que Deus abriu o coração de uma mulher, cujo nome era Lídia, vendedora de púrpura. Ela era uma empreendedora, possivelmente uma prosélita judia, uma mulher não judia que havia aceitado o judaísmo. Essa mulher era de Tiatira, da Grécia, e ela, segundo a palavra de Deus, teve o coração aberto por Deus. Deus abriu o coração de Lídia, ela aceitou o que Paulo falou e ela se converteu. Houve arrependimento e fé. Imediatamente o amor cristão, porque o Espírito Santo foi derramado na vida de Lídia, imediatamente esse amor cristão ele age, irmãos. O amor cristão não é só teórico. Imediatamente ela convida o apóstolo Paulo e Silas para que eles entrassem na casa dela. E toda a família de Lídia se converte. Não sabemos quantos são, mas toda a família junto com Lídia se converte. E o apóstolo Paulo, em suas caminhadas diárias pelas ruas de Filipos, ficava incomodado com uma jovem possessa de um espírito adivinhador. Era uma jovem que tinha uma possessão demoníaca. Esse demônio fazia ela adivinhar e ela conseguia, de certa forma, adivinhar o futuro. Paulo, determinado dia que estava caminhando lá para a sua ação missionária, o seu trabalho de evangelismo, não aguenta mais aquela situação daquela mulher escrava de um demônio, se vira e expulsa o demônio daquela jovem possessa, agora liberta pelo poder de Deus. Mas qual é o problema? Pessoas gananciosas e inescrupulosas exploravam aquele dom, vamos chamar assim, que aquela jovem possessa de um demônio adivinhador tinha. E quando o apóstolo Paulo expulsa aquele demônio, aquela jovem está liberta, uma vida restaurada e transformada. Ao invés de se alegrarem, eles ficam aborrecidos, irados. Pegam Paulo e Silas, levam até as autoridades daquele local de Filipos. Eles são açoitados, são torturados, lançados no calabouço, no cárcere, algemados, troncos nos pés. E diz a Bíblia que por volta de meia-noite eles cantavam e oravam louvores a Deus. Como é que é aí, pastor? Eles foram açoitados, caluniados, depois de ter feito bem para uma pessoa, libertou uma possessa de um demônio, foram encarcerados num lugar fétido, terrível, frio, com fome, com dor, com sofrimento. Mas a Bíblia diz lá em Atos 16 que eles cantavam e oravam louvores a Deus. E a Bíblia diz que todos os presos ouviam. Sabe o que aconteceu? Deus manifestou o seu poder naquela madrugada. Houve um terremoto. E nesse terremoto as portas das prisões foram abertas. As correntes foram destruídas. Tinha um carcereiro lá, o carcereiro de Filipos. A Bíblia não fala o nome dele. Nós conhecemos como carcereiro de Filipos. Ele estava descansando.
corrente, tronco nos pés, aquela porta, certamente uma porta muito forte, difícil de ser rompida. Ele desperta com o terremoto, e quando ele dá por si as portas todas abertas, ele imagina, eles fugiram. E o pavor daquele homem, daquele carcereiro: eu não quero sofrer o castigo do Império Romano. Ele desembainha a espada, está pronto para dar cabo da própria vida. Ouve-se um grito lá de dentro da cela, o apóstolo Paulo: não te faças mal, todos estamos aqui. Não te faças mal, todos estamos aqui. O preso tenta fugir. Eu não sei o que aconteceu com aqueles presos, mas a Bíblia diz que eles ouviram os cânticos e orações de louvores a Deus. E aquele carcereiro veio trêmulo até o lugar onde estava o apóstolo Paulo e disse: senhores, o que eu faço para ser salvo? Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia. E houve salvação, irmãos. Aleluia. Houve salvação. Sabe o que aconteceu? É o amor cristão em ação de novo, o verdadeiro amor cristão. Aquele carcereiro pegou os 2 prisioneiros, Paulo e Silas, levou para sua casa os prisioneiros, cuidou das feridas. Paulo pregou o evangelho, toda a família do carcereiro convertida para a glória de Deus. Mais um troféu para a graça de Deus. E assim começou a igreja de Filipos. Vamos voltar agora para o apóstolo Paulo, 10 anos depois, lá em Roma. Uma casa alugada, prisão domiciliar, acorrentado a um soldado romano, aguardando o veredito do imperador romano César. Ele lembrou, como diz aqui no texto, desde o primeiro dia. Primeira convertida da Europa, Lídia. Depois toda a sua família. Depois eu não posso falar a respeito da jovem como um espírito de adivinhação, porque a Bíblia não diz. Talvez. Mas com certeza o carcereiro de Filipos e sua família. Todos abriram as portas para o apóstolo Paulo e seus companheiros de missões. É um amor que age. E o carcereiro fez mais. Ele cuidou das feridas do prisioneiro Paulo e Silas. O verdadeiro amor cristão envolve isso, ação. Não é um amor teórico. Por isso Paulo diz aqui: pela vossa cooperação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. 10 anos depois, 10 anos Paulo distante da igreja de Filipos, 1.200 quilômetros de distância entre Roma e Filipos, Paulo ainda recebia uma oferta de amor da igreja de Filipos. Os filipenses não se esqueceram do apóstolo Paulo. E não enviaram somente uma oferta em dinheiro, enviaram também uma oferta humana. Foi enviado junto para levar essa oferta de amor Epafrodito, um irmão muito amado e querido da igreja de Filipos. Epafrodito foi ali para levar a oferta e para cuidar do apóstolo Paulo na casa alugada, na sua prisão domiciliar. Que amor aqueles irmãos demonstravam pelo apóstolo Paulo. Assim como o apóstolo Paulo também demonstrava um amor intenso, um intenso interesse afetuoso pela igreja de Filipos. No verso 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo tinha certeza da salvação dos filipenses. Não porque os filipenses enviaram uma oferta de amor, porque enviaram Epafrodito, não. Ele tinha certeza porque era Deus que efetuava a operação da salvação na vida deles, assim como havia operado também na vida dele próprio. Então é isso que dava certeza para o apóstolo Paulo, de que a boa obra, que é a obra da salvação, fora começada por Deus, seria desenvolvida e vinha sendo continuada por Deus, e também seria completada por Deus. Isso é palavra de esperança para nós. Você tem que ter certeza da sua salvação, porque a sua salvação não depende do que você faz ou deixou de fazer. A nossa salvação depende do que Deus fez e do que Deus está fazendo. Do ponto de vista da justificação, nós já somos salvos, é obra completa. Fomos justificados pela fé em Jesus Cristo.
Mas do ponto de vista da santificação, de cada dia mais se parecer com Cristo Jesus e com seu caráter, a salvação continua em desenvolvimento. Deus continua nos aperfeiçoando todos os dias, até o dia da glorificação. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Aos olhos de Deus, Ele vê toda a igreja, aqueles que são seus filhos, seus escolhidos, como já salvos, já glorificados. Isso dá esperança ao nosso coração, porque nós passamos tantas lutas e aflições aqui na terra. Temos tantas dificuldades de cumprir a vontade, de seguir a direção de Deus. Mas o Senhor diz que Ele se responsabiliza, Ele efetuou toda a obra de salvação, e não tem como se perder, meu irmão. Por isso que nós dizemos daquele jeito, né? Uma vez salvo, salvo sempre. Porque a sua salvação não depende de você, depende exclusivamente de Deus. A salvação pertence ao Senhor, e a nossa confiança está nele. E é Ele que nos conduz todos os dias, de tal maneira que nós nos aproximamos do caráter, a semelhança do caráter de Jesus Cristo, até quando se completar esse processo de santificação, que nós chamamos, e a Bíblia chama em Romanos 8,30, de glorificação. É a glória. Você vai ter um corpo glorificado, você não vai pecar mais. Isso é promessa de Deus para as nossas vidas. No verso 7, aliás, ainda no verso 6, no finalzinho, ele fala completar até o dia de Cristo Jesus. Isso é importantíssimo. Nós, filhos de Deus, vivemos na expectativa da iminente volta de Jesus. Você já ouviu isso? Jesus está às portas, Jesus está voltando. É verdade. E isso nos motiva, nos incentiva a andar em santidade e obediência, porque Jesus está voltando. Então o Espírito Santo nos faz andar em santidade. E quando pecamos, nós podemos confessar os pecados, deixar o pecado, nos arrepender e voltar para o caminho de santidade e obediência, o caminho de retidão. Essa é a proposta do nosso Deus. No verso 7 ele diz: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. Lembre-se que essa comunhão, a verdadeira comunhão cristã, muitas vezes não depende da proximidade física. Paulo mostra isso aqui com 3 ideias. Primeiro, é a presença dos filipenses na mente. Ele se lembrava. Isso demonstra comunhão. Segundo, ele trazia os filipenses no coração. Como? Diz aqui a Bíblia, de 2 maneiras: nas minhas algemas, ou seja, no sofrimento que foi imposto a Paulo por conta da fidelidade na pregação do Evangelho. Paulo sofria pelo Evangelho. Ele estava nas algemas, encarcerado. E os filipenses não se esqueceram de Paulo. Diferente de alguns na igreja de Corinto, que começaram a falar: mas você não pode ser um homem de Deus. Onde você passa, você é açoitado, você é preso, você é torturado, você é caluniado. Onde é que está Deus na sua vida? E não é assim que nós fazemos hoje muitas vezes? Poxa, eu acho que eu não sou de Deus. Deus virou as costas para mim, o céu está em silêncio. Eu só sofro, é só aflição, luta, desgraça. Será que o apóstolo Paulo não tinha Deus? Será que ele não estava em Cristo? Será que algum de nós aqui passou uma ínfima parte do que o apóstolo Paulo passou em nome de Cristo? E ele é o grande apóstolo dos gentios. Escreveu 13 cartas, inspirado pelo Espírito Santo. É a base de toda a doutrina da nossa fé cristã. É um homem que plantou tantas igrejas. Penso que não há missionário maior do que ele. Penso que não há evangelista maior do que o apóstolo Paulo. Um homem que pôde repreender na face, cara a cara, próprio apóstolo Pedro, que era uma das colunas da igreja em Jerusalém, a primeira igreja. E esse homem sofria por amor a Cristo Jesus. E olha, ele estava encarcerado. Ao invés de pensar nas necessidades pessoais, particulares, ele se recordava dos filipenses. A glória não é do apóstolo Paulo. Isso era Deus na vida dele. E é por isso ele trazia no coração, nas algemas. Os filipenses enviaram oferta de amor, enviaram o próprio Epafrodito. A igreja em Filipos estava preocupada, porque soube que Epafrodito também havia adoecido, uma doença muito grave. Mas Deus teve misericórdia, restaurou a saúde de Epafrodito, e foi o próprio Epafrodito que leva essa carta de Filipenses à igreja de Filipos. E também na defesa e confirmação do Evangelho.
Os filipenses eram cooperadores do Evangelho. Lembre-se da comunhão, a verdadeira comunhão cristã. Exatamente essa parceria desse projeto de expansão do reino de Deus, de propagação do Evangelho de Jesus Cristo. E ele fala lá no finalzinho do verso 7: pois todos sois participantes da graça comigo. Aqui ele está falando a graça de Deus, que é exatamente a ideia de que o Filho de Deus veio ao mundo, morreu na cruz, no lugar de Paulo e dos filipenses. A graça de Deus é a graça da salvação, nesse contexto. E no verso 8 ele chega a fazer um juramento solene, e diz: Deus é minha testemunha, da saudade que tenho de todos vós, da terna misericórdia de Cristo Jesus. Não era simplesmente um sentimento, era algo mais profundo. Tamanha profundidade dessa saudade que ele nutria pelos filipenses, que ele fala em terna misericórdia de Cristo Jesus. Ou seja, a ideia de que o amor de Cristo que estava nele, ele imitava esse amor de Cristo no amor que ele dispensava aos filipenses. Ele amava os filipenses como Cristo ama a igreja, que é exatamente o novo mandamento que o Senhor Jesus deixou para a igreja. Um novo mandamento vos dou, que vocês, irmãos, se amem uns aos outros, como Cristo, como eu, ele dizendo, amou a igreja. E finalmente nós chegamos na parte da oração. E quando o apóstolo Paulo escreve a oração que faz para aqueles que ele está enviando a carta, nós devemos prestar ainda mais atenção, porque certamente ele vai tratar de coisas importantes. Então ele diz aqui, lembrando as 3 ideias da verdadeira comunhão cristã: presença dos filipenses, da comunhão que ele tinha com os filipenses, na mente, na recordação, na memória, no coração e também na oração. A oração é a estratégia, a ferramenta mais efusiva, destacada, em que você expressa o seu amor, o verdadeiro amor cristão. E essa oração ela não encontrava barreiras. Recordo que ele estava distante 1.200 quilômetros dos filipenses. Há 10 anos, nem a distância geográfica e nem o tempo pôde impedir o apóstolo Paulo de interceder pela igreja de Filipos. Então ele diz no verso 9: também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. E é aqui que nós vamos tratar exatamente uma coisa fundamental, a mola mestra na vida cristã, a verdadeira identidade do crente, que é o amor cristão. É o amor que nós recebemos de Deus. Todo pecador, quando crê no Evangelho e se arrepende de seus pecados, ele recebe este amor. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que passa a habitar em nossas vidas. Se um dia você se arrependeu de seus pecados e creu no Evangelho, você tem o Espírito Santo habitando em você. E isso é a primeira parcela deste amor de Deus derramado em sua vida. Só que muitos crentes, muitos filhos de Deus estão estagnados. O amor não cresce, não avança, não desenvolve. E Paulo está dizendo aqui que o verdadeiro amor cristão tem um amor dinâmico. É um amor sem medidas. Nós nunca vamos completar o tanque, no sentido do amor necessário. Paulo chega a dizer em Romanos que a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Nós sempre seremos devedores, sempre estaremos em débito do que tange ao amor. Mas eu estou falando do amor cristão, o amor verdadeiro. Não o amor tão ligado a sentimento e até a sexualidade como o mundo promove. Estou falando do verdadeiro amor cristão, conforme a Bíblia. Paulo diz então que esse amor ele tem que ser abundante. É como se fosse um copo vazio que você vai enchendo de água até transbordar. É assim que tem que ser o amor em nossas vidas. E nós nunca vamos amar o suficiente. Aliás, exatamente este amor que nos mantém unidos. É exatamente este amor que nos dá forças para perdoar os pecados e as ofensas que sofremos. É exatamente esse amor que nos dá a sabedoria e forças para superar os conflitos, solucionar os conflitos que surgem na igreja e na família. Sem esse amor nós não perdoamos. Sem esse amor nós não somos perdoados.
Esse é o verdadeiro amor cristão, um amor dinâmico, um amor que é sem medida, um amor que se doa ao outro. Lembra lá de Lídia? Deus abriu o coração dela, foi salva, regenerada. Primeira coisa que ela fez, não ficou só na teoria, irmãos. Apóstolo Paulo, veja se você considera eu ser digno de que você entre na minha casa. E já demonstrou a hospitalidade cristã. Recebeu os homens de Deus, toda a família convertida. E o carcereiro de Filipe, verdadeiro amor cristão. Senhores, o que eu faço para ser salvo? Creio no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Primeira coisa que ele faz depois da conversão: cura das feridas do prisioneiro de Cristo. E depois abre as portas de casa também, toda a família salva para a glória de Deus. É um amor que age, é um amor que faz. Não é um amor de mimimi, não é um amor teórico, é um amor de ação, de decisão. E esse amor, ele tem dois elementos importantes. A Bíblia diz: esse amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. É interessante que popularmente se fala que o amor é cego, que o amor despreza a realidade. Não. Nós amamos a Deus porque o conhecemos. Nós amamos a Cristo, amamos a sua palavra porque conhecemos a Cristo, conhecemos a palavra de Deus. E para que haja o verdadeiro amor, você precisa conhecer. E não só conhecer, você precisa discernir. Por isso que é pleno conhecimento. É um amor que não despreza a realidade. É um amor que não é cego, não. Você tem que saber o que e quem você ama. E se você tiver esse amor transbordante, abundante, com conhecimento e discernimento, a Bíblia diz lá no verso 10, você também estará capacitado para aprovar as coisas excelentes. O que é esse aprovar as coisas excelentes? Esse aprovar aqui lá no grego era uma palavra relacionada com um teste para ver se o metal era verdadeiro ou não, para cunhar uma moeda. Então é um teste para aprovação. Só que eu quero crer aqui, muitos defendem que é para você ter a percepção do que é certo, errado, bem e mal. Eu penso que isso a palavra de Deus já mostra claramente. Eu penso que aqui no contexto, Paulo está dizendo que é aprovar as coisas excelentes, no sentido que é discernir entre o que é bom e o que é ótimo. Alguém já disse que o bom é inimigo do ótimo. Ou seja, o amor cristão, o verdadeiro amor cristão, com base nesse conhecimento e discernimento, ele sempre vai priorizar as coisas mais importantes. Você tem dificuldade de organizar o seu tempo e a sua vida? Olha, eu preciso separar um tempo para Deus, preciso separar um tempo para o meu trabalho secular, eu preciso separar um tempo para a minha família. E muitas vezes nós ficamos ansiosos, estressados, porque não temos condições, não fizemos um bom planejamento, nem organizamos a nossa vida e o nosso tempo. E aí muitas vezes fazemos escolhas equivocadas, coisas boas sim, legítimas, genuínas, mas não as mais importantes. Paulo está dizendo aqui que esse amor que transborda, esse amor que aumenta mais e mais, esse amor que cresce, ele cresce e o faz em pleno conhecimento e toda percepção, discernimento, exatamente para aprovar o que é mais importante, exatamente para mostrar aquilo que é verdadeiramente prioridade número 1 na nossa vida como verdadeiros cristãos. E a Bíblia continua: e serdes sinceros e inculpáveis. Esse termo sinceros aqui, ele no grego ele significa aquele que é testado pela luz do sol. E alguns ainda falam lá do latim do sem cera, porque na Roma antiga eles tinham vasos que muitas vezes rachava, e aquele vendedor inescrupuloso, ele passava ali uma cerazinha, né, que só na luz do sol que você ia conseguir ver aquela cera, que ia acabar derretendo e assim por diante. Alguns até pediam para bater aquele carimbo de controle de qualidade, que é silicera, sem cera, sincero. O verdadeiro cristão, aquele que tem o amor, o verdadeiro amor cristão,
ele não tem medo de vir à luz. Ele não tem o que esconder. Ele não é perfeito. Perfeição só na eternidade, na glória. Mas ele não se esconde nas trevas. Ele não precisa colocar cera nas rachaduras, nas falhas. Ele vai de coração aberto, porque confia no Senhor e não tem o que esconder. Por isso ele diz aqui que aquele que tem esse amor transbordante, o verdadeiro amor cristão, o amor que aumenta mais e mais, no conhecimento e discernimento, que aprova as coisas excelentes, esse também é sincero. Se torna sincero e inculpável. Inculpável não é a ideia de perfeito, repito, mas é a ideia de não ser pedra de tropeço para ninguém. Não viver na prática do erro, da transgressão, daquilo que desagrada a Deus. O inculpável é nesse sentido. É uma pessoa que anda em santidade e obediência, embora seja falha. E o apóstolo diz ainda, para o dia de Cristo. Tudo isso, ser sincero e culpado, para o dia de Cristo. Mais uma vez, a perspectiva escatológica. Jesus está voltando. Jesus está voltando. É premente, é urgente essa necessidade de pregar o Evangelho. Tem pessoas que estão caminhando para um abismo, sem volta. Tem gente que parte desta vida e não conhece a Cristo. Pecadores perdidos que passaram a eternidade longe de Deus. É a coisa mais terrível que pode acontecer na vida de alguém. Tem gente que acha que pode comer, beber, se casar, dar em casamento, se alegrar e acabou. Morreu e acabou. Não! Esse período que vivemos aqui na terra é só um breve período. Tiago diz que a vida é como neblina. A vida é breve e é frágil. E o que plantamos, semeamos hoje aqui na terra, vai redundar na eternidade. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não tem purgatório não, irmão. Não adianta fazer culto para ajudar o irmão que morreu há 10 dias atrás. Se ele não fez uma decisão enquanto estava vivo, ele está perdido eternamente. A hora é agora. Paulo estava transbordando de alegria, uma alegria que ele vai compartilhar conosco ao longo dessa caminhada, a meditação na exposição da carta aos Filipenses, a carta da alegria. Eu quero experimentar essa alegria do apóstolo Paulo. E eu sei que você também gostaria de experimentar essa alegria. Uma alegria que não depende das circunstâncias. Uma alegria que não está limitada à questão de sentimento. É uma alegria que está firmada no Senhor Jesus Cristo. É aquele que está em Cristo é que tem essa alegria. E é isso que o apóstolo está dizendo. Inculpáveis para o dia de Cristo, no verso 11, cheios do fruto de justiça. Mais uma consequência deste amor transbordante, do verdadeiro amor cristão. Você vai dar frutos de justiça. Isso me faz menção a Gálatas 5, 22, 23, fala do fruto do Espírito Santo. Porque o próprio apóstolo Paulo aqui diz que esse fruto de justiça, ele não vem de nós mesmos. A fonte é Jesus Cristo. E o Espírito Santo também é conhecido como Espírito de Cristo, é o outro Consolador. E é Ele que produz em nossas vidas o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, a fidelidade e o domínio próprio. Nós precisamos do fruto do Espírito Santo, que são esses frutos, ou fruto de justiça, que é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo ele termina com essa doxologia, como é chamada na teologia, esse louvor, essa glorificação de Deus, do nome do Senhor. Tudo isso, tudo que aconteceu com o apóstolo Paulo, as cadeias, e Paulo não ficou preso só em Roma uma vez não, teve uma segunda prisão, foi preso em Cesareia, foi perseguido, naufragou, é uma vida terrível, irmãos. Mas tudo aquilo que ele passou em nome de Cristo, em favor do Evangelho, tudo que os filipenses sofriam, porque Filipos era uma colônia romana e eles sofriam intolerância religiosa, perseguições, e era uma igreja pobre, nós vamos ver mais à frente, e mesmo assim eles tinham esse ardor missionário. Veja que eles estavam sustentando o apóstolo Paulo, Silas e seus demais companheiros de missões.
Eles estavam preocupados não só com a evangelização local ali na cidade de Filipos, eles tinham uma visão global. Eles queriam fazer Deus conhecido não só em Filipos, mas em todo o mundo. E essa é a nossa missão. Você que é filho, filha de Deus, nós devemos fazer Deus conhecido em toda parte, e que todas as pessoas venham adorar a Deus. Porque o propósito de Deus para as nossas vidas é exatamente este: glorificar a Deus e ter comunhão com Ele para todo sempre. Paulo então encerra esse momento aqui de oração até o verso 11, dizendo que tudo isso é para a glória e louvor de Deus. A vida do apóstolo Paulo, de Silas, de Timóteo, a vida dos grandes homens de Deus, as mulheres de Deus, nossas vidas, a igreja, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Tudo é por causa de Deus, irmãos. Seu coração bate, você respira para a glória de Deus. Deus tem propósito em nossas vidas, e é exatamente esse: que glorifiquemos a Deus em tudo. Não é só os domingos, sempre, em todo lugar, em toda parte, independente da sua idade, de onde você esteja, nós devemos glorificar a Deus, exatamente com este amor sem medida. Eu podia até dar um título à mensagem, né? Exatamente, o verdadeiro amor cristão é o que mais me chamou, a atenção, me despertou. Era esse amor que Paulo demonstrava, esse afeto que ele demonstrava com os filipenses, e os filipenses para com ele. É esse o verdadeiro amor cristão, e é esse verdadeiro amor cristão que sustenta a verdadeira comunhão cristã. E agora vocês aprenderam que comunhão não é só aquele café da comunhão, como nós chamamos aqui. A nossa comunhão, cooperação é exatamente com essa mesma visão de expansão do reino de Deus, de anunciar o Evangelho no mundo todo, e sempre colocando Cristo em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. É assim que o Senhor nos ensina. Eu quero concluir com algumas considerações. Mesmo estando preso, Paulo estava cheio de alegria em Roma. Ele não permitiu que as circunstâncias ditassem suas emoções. A alegria verdadeira não depende do que acontece ao nosso redor, mas é consequência de uma relação viva com Jesus Cristo. Enquanto Paulo pensava nos filipenses e no que Deus fizera entre eles, a alegria transbordou em seu coração. A presença na memória, no coração e nas orações é o tipo de comunhão que produz alegria verdadeira e comunhão verdadeira. Quem faz a obra da salvação em nossa vida é Deus. Dependemos inteiramente dele, ele nos capacita. Mas temos que nos empenhar no crescimento, no pleno conhecimento e toda percepção e discernimento do amor por meio da palavra de Deus. Quando o verdadeiro amor cristão cresce em nossas vidas, pautado nesse conhecimento e discernimento da vontade de Deus, há amadurecimento e uma vida abundante que glorifica a Deus, bem como promove a verdadeira comunhão cristã. Paulo orou para que os filipenses expressassem seu amor nos relacionamentos, com conhecimento e discernimento. E certamente isso é a única maneira que nós temos, em Deus, em Cristo Jesus, de minarmos o egoísmo tão presente em nosso coração. Razão de tantas divisões de igreja, razão de aparecer tantos desigrejados, gente decepcionada, porque nós somos egoístas, porque nós somos orgulhosos e porque o nosso amor estagnou. Paulo fala que os filipenses tinham amor, mas ele fala que esse amor tinha que aumentar mais e mais e mais e mais, sem medida. Só assim nós podemos minar a desunião, a acusação e por fim a quebra da comunhão cristã. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude a exatamente crescermos na fé cristã e termos essa comunhão cristã verdadeira, partindo dessa mola mestra, aquilo que impulsiona a verdadeira vida cristã e ao verdadeiro amor cristão, que é o amor que vem de Deus, no nome de Jesus. Amém?
Vamos orar. Amado Deus e querido Pai, muito obrigado porque temos acesso a esta carta, uma carta tão pessoal, em que o apóstolo Paulo demonstra o seu interesse afetuoso pela igreja de Filipos. Senhor, nós podemos testemunhar do verdadeiro amor cristão, o amor recíproco entre Paulo e os filipenses. É um amor que não fica no campo da teoria, de emoções ou sentimentos, mas é um amor que leva a agir, a fazer algo em favor do outro. É um amor que impulsiona a considerar o interesse do outro superior ao próprio interesse. Senhor, nós suplicamos a Ti que o Senhor aumente este amor em nossas vidas. Talvez a causa de tantas denominações e placas neste Brasil e no mundo seja exatamente essa falta deste amor. Ó Pai, tem misericórdia. Suplicamos a Ti que o Senhor nos ajude, o Senhor nos capacite. Pai, tem tantas pessoas que estão na igreja, fazem parte de uma igreja, mas o coração entristecido, abatido. Tem pessoas frustradas, decepcionadas, angustiadas, aflitas. Pessoas que foram decepcionadas, por vezes até pela liderança da igreja. Ó Pai, tem misericórdia. Precisamos desse amor, e que esse amor transborde em nossos corações, em nossas vidas, para que possamos viver em paz. Esse amor que é o vínculo da perfeição, é um amor que cobre multidão de pecados. Trabalhe em nossas vidas, Senhor. Transforma nossos corações, e que tudo seja para a glória e louvor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.